falar sobre água e sustentabilidade. Nós estamos recebendo o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, professor Luiz Fernando Cibes, e o diretor da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Luiz Antônio Grassi. A gente falou muito assim, né, da provocação aos cidadãos, como é que eles podem participar. Aqui nós temos o Comitê de Bacias, né? Mas e num estado que tem uma agricultura muito forte e que tem a cultura do arroz, que exige muita água também, como é que se debate um tema como esse? Professor? A agricultura, na realidade, né, ela é, em termos de água no Rio Grande do Sul e praticamente no mundo inteiro, o consumo da água que é consumida pelo ser humano, né, que é usada pelo ser humano, acho que em torno de 70% é água para agricultura. E o resto se divide entre indústria e abastecimento humano. Nossa, né? É mais ou menos essas proporções. Então, para te ver que num estado onde a principal cultura, hoje talvez a soja já rivalize com o arroz. Eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho até na família a parte de arroz, então é interessante. A cultura do arroz é por inundação, né? A gente vê essas quadras de arroz. Então é esperado que no Rio Grande do Sul a cultura de arroz ela tem um alto consumo, a agricultura tem um alto consumo de água exatamente porque a principal cultura, uma das principais culturas é o arroz por inundação, né? A área do arroz tem o IRGA, Instituto de Pesquisas vinculados à área, tem feito esforços bastante interessantes no caminho de diminuir a quantidade de água necessária para o plantio de arroz. O problema, novamente, passa a ser as perdas, né? Eu tenho um número na cabeça, se eu não estiver muito enganado, que a cultura do arroz precisa em torno de 8 mil... acho que é 8 mil metros cúbicos por hectare, se eu não estou enganado. E só que para disponibilizar os 8 mil, dadas as perdas na condução, evaporação e várias coisas, tu precisa começar com 15, talvez, antigamente era 15 mil, hoje em dia, nas culturas que estão bem controladas, que estão adotando práticas conservacionistas, a gente está falando de 12 mil. Mas veja, de 12 para 8. Isso quando está no excelente, né? É muita perda aí da água. Aí que a gente vê da perda de água. Vamos voltar para a cidade, então, um pouco, professor Grassi? Sim, pois é. Questão do Museu da Água. Pois que ideia então, é essa? O que está acontecendo? Como é que nós podemos ajudar aí? Nós vamos comemorar o Dia Mundial da Água, no domingo, não é? Com a fundação do Museu das Águas de Porto Alegre, que está sendo gestado, está sendo processado todo um processo de preparação já desde 2009 aproximadamente. Nossa. Né? Então, no domingo nós vamos ter um ato principalmente simbólico e político de criação do museu. Aonde vai ser? Nós temos uma comissão, já vou dizer, nós temos uma comissão oficial, constituída de diversas entidades, universidade, DEMAI, Corsan, prefeitura e diversas outras entidades, inclusive associações, como a ABS também está participando. Então, no dia 22, né, com a coordenação da artista plástica Zorávia Betiol, que encampou esse movimento, está levando para frente com aquela energia. E o trabalho? O que seria o trabalho desse museu assim, no desenvolvimento? Como é que ele se daria? Sim. Estou apressando um pouquinho a atenção. Sim, esse museu ele pretende ser um centro de conhecimento sobre a questão da água e um centro de criatividade também. Então, na área de educação, mostrar qual é o problema da água, quais são as características dos usos da água, do consumo, das dificuldades, a crise da água no mundo todo. E, ao mesmo tempo... Isso através do quê? De audiovisuais? Isso através de audiovisuais, através de maquetes, e também da história da água. Né? Artefatos, nós temos quantidade de artefatos, de objetos, de utensílios. Isso a gente tem visto no mundo. Eu vi museu no Irã, que tem utensílios de 2, 3 mil anos. Nós não temos tanto tempo, mas nós temos montes de coisas, canoas, recipientes dos índios e outros artefatos urbanos nossos. Então, e além disso, um centro de criação artística
nos mais variados aspectos, né? E os artistas hoje em dia no mundo todo estão fazendo maravilhas, desde audiovisuais até obras de vários tipos em que a água é o próprio objeto da arte. Sim, porque se a gente levar, né, professor Ibis, a música, a poesia, os rios aí, então quantos rios estão presentes? Literatura e obras mesmo. Por exemplo, tem um artista argentino que faz estatuilhas de gelo e elas derretem. Mostra que a água é uma coisa tão precária que precisa ser cuidado, né? Enfim, coisas desse tipo, fotografias e instalações. E o museu pretende ser isso. E nós temos já no mundo exemplos, não de museu, mas de obras de artistas maravilhosos. Bom, então, tem sugestão? Onde é que vai ser primeiro vai ser o ato vai ser na usina do gasômetro. O museu não tem local definido ainda. Vai ser na Orla do Guaíba, mas não tem local definido ainda. Então estamos esperando uma resposta da prefeitura onde poderá ser. Vai ser domingo, às 10 horas da manhã, na usina do gasômetro, o ato de criação, de fundação do museu. Segunda-feira, a Zorávia Betchol vai estar na Câmara de Vereadores falando naquela tribuna popular sobre o museu e sobre a criação que foi feita. Então a gente está convidando todo mundo para estar lá na usina do gasômetro, comemorar o Dia Mundial da Água lá, comemorar participando da fundação do museu e depois, no outro dia, também assistindo e participando da palestra da Zorávia Betchol na tribuna popular da Câmara de Vereadores, às 14h. Aliás, porque a nossa relação com a água, claro, né, desde antes do nascimento, tudo, mas diante dos rios, né, nós falávamos um pouco antes da questão da poesia e dos rios, né, muitos rios estarem na poesia, da música, e o professor Ibis falava do Mississippi, da relação do Mississippi lá com uma grande população americana, né, um grande número de americanos. O rio Mississippi nos Estados Unidos ele é muito arraigado à cultura das pessoas que vivem ao longo do rio, né? É um rio que começa no norte dos Estados Unidos e acaba no sul. O rio do Mark Twain, né? Exatamente. E nós aqui com o nosso lago, Guaíba. Cantando com as músicas do Guaíba, né? Nós temos já um pouco dessas várias cultura, né? Eu acho, metendo minha colher um pouquinho na parte do museu, eu conheço essa iniciativa que o Grassi tem capitaneado isso já há um longo tempo, ele está na luta por isso, né? Eu acho que uma das funções principais do museu é divulgar, motivar as pessoas a conhecer as coisas da água. Porque nós ficamos falando aqui de gestão, de comitê de bacia hidrográfica, essas coisas. E eu gostaria até de perguntar, cada telespectador se perguntasse, você sabe o que é um comitê de bacia hidrográfica? E provavelmente 90 e tantos por cento, ou mais, 98%, nunca ouviram falar disso. Apesar de já ter 20 anos a lei das águas do Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Então, só para encurtar, o comitê de bacia é um lugar que as pessoas se reúnem, na realidade, usuários da água, a população, representantes da população e o governo, para sentar e discutir e definir os usos múltiplos, planejar os usos múltiplos da água, sendo que o abastecimento humano é prioritário. Claro. Né? Então, esse tipo de ação é fundamental para que as coisas se previnam, coisas como aconteceram em São Paulo agora recentemente. Exatamente. Mas as pessoas têm que participar, têm que saber. E acho que o museu é uma ideia excelente, porque vai fazer com que um público bem diferenciado que nós estamos acostumados, né? A gente brinca de vez em quando que dependendo do lugar que a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, troca. De vez em quando eu graço lá em cima, de vez em quando eu graço lá embaixo. Ou eu lá embaixo ou ele lá em cima. Quer dizer, só troca as figuras e são os mesmos que continuam atuando no sistema. Então, o quanto a gente puder divulgar, e programas como o teu está ajudando isso... Os artistas participando disso aí? Excelente. Fica lançado, então. A questão é que horas que vai ser? 10 horas na usina do gasômetro. 10 horas da manhã na usina do gasômetro, o lançamento, então, né? O ato de lançamento do Museu da Água no Dia Mundial da Água. Tão importante. Isso nós não falamos ainda de tratamento de esgoto. O Museu das Águas, que é de todas as águas, de todos os usos das águas. Muito obrigada pela vinda. Olha, obrigada mesmo pelas provocações, assim, por tudo que vocês fizeram. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. Lhe desejamos uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.